Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Esta edição começou mais tarde do que o previsto, devido a alguns problemas aqui nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E além disso, neste momento estamos apenas a conseguir transmitir através do Facebook. No Instagram ainda não conseguimos ir direto, mas eu lembro que podem aceder sempre mais tarde no nosso canal do YouTube e em jornalreferência.pt às edições que gravamos semanalmente. E hoje, como habitual, vamos ter aqui o Eduardo Carvalho para realizar os comentários acerca da jornada do campeonato e também da participação do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Vamos então aqui contar com o Eduardo. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Em primeiro lugar, pedir desculpa aos nossos espectadores e deixar um grande abraço a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Muito bem, ora, como eu falei ainda há pouco, nesta edição vamos aqui falar sobre o regresso da Primeira Liga Portuguesa e sobre a prestação europeia do Futebol Clube do Porto, que é o único representante neste momento da região norte nas competições internacionais de clubes, e queria exatamente começar pela jornada 25 do campeonato, Eduardo. Deixa-me só fazer aqui mais uma tentativa para começarmos o direto no Instagram, porque estamos aqui realmente com alguns problemas, mas espero que desta vez dê resultado. Ora, queria só lembrar que podem ver mais tarde, depois esta edição, sem problemas, vai estar disponível na nossa página aqui do Facebook e depois, mais tarde, no site, como referi também há pouco. Temos já disponível a edição da semana passada sobre a seleção nacional, aqui com os comentários também do Eduardo Carvalho, e mais para a frente também estamos a tentar que consigamos realizar as nossas edições em direto, presenciais. Por isso, contem com novidades em breve. Para já, teremos aqui esta edição, que estamos a tentar começar aqui no Instagram, mas realmente não está a ser possível. Mais tarde colocaremos no IGTV, por isso estejam atentos. Vamos então aqui avançar com a edição e com o que eu estava a perguntar, Eduardo, acerca da jornada 25. Queria perguntar-te exatamente acerca do jogo do Famalicão com o Paços de Ferreira, um jogo que terminou 2-0 para o Famalicão, e também o jogo do Vitória com o Tondela, que terminou 1-2 para o Tondela. O que é que tens a dizer aqui sobre estas duas partidas? De facto, eram dois jogos que envolviam equipas candidatas à Liga Europa. Quer Paços de Ferreira, quer Vitória de Guimarães ainda estão em condição de lutar por esse objetivo, com os castores muito bem encaminhados para essa qualificação. Mas aqui, neste jogo em Famalicão, tiveram um adversário muito forte pela frente. O Famalicão transfigurou-se completamente desde a chegada de Ivo Vieira ao comando técnico, e depois de um empate que acabou por saber a vitória, não propriamente pelo resultado. Um jogo em casa é sempre um jogo em que uma equipa que precisa de lutar, precisa de ganhar todos os pontos nessa luta pela permanência. Um empate pode não ser um bom resultado em casa, mas frente ao Sporting de Braga e pela exibição que os famalicenses conseguiram, foi de facto um jogo com um final saboroso. E depois essa vitória no jogo anterior, em casa de um concorrente direto, do Marítimo, um estádio sempre difícil, apesar de não haver público no estádio dos Barreiros,
a verdade é que foi uma vitória retumbante e muito importante para os minhotos. Aqui esperava-se outro tipo de dificuldades por parte da equipa adversária, neste caso o Paços de Ferreira, mas o Famalicão conseguiu engolir o caudal habitual dos Castores a nível de construção a meio campo, mercê também de uma pressão alta e de um futebol simples, muitas vezes ao primeiro toque, que a equipa logrou. Esse meio campo de elevada qualidade técnica, com PP, Ugarte e desta vez Ivan Reimann numa posição mais adiantada, também favorece esse tipo de futebol, mas muito bem o Vieira a tirar partido das individualidades de que dispõe, sobretudo nessa zona intermediária. O primeiro golo do jogo acabou por surgir mesmo perto do final da primeira parte, numa jogada fantástica de Ruben Vinagre, fazendo lembrar Maradona, com as devidas distâncias, como é óbvio, pela forma como conduz a bola por entre vários adversários, finta vários oponentes e depois entrega em Anderson, que continua a confirmar essa nova vida, agora com a chegada de Ivo Vieira. Ele tem sido uma peça importante no ataque dos minhotos e fez aqui o golo com que se desbloqueou o jogo. Depois, na segunda parte, a equipa paciense acabou por equilibrar um pouco mais o jogo. Houve oportunidades de parte a parte, mas acabaram por ser os minhotos a alargar a vantagem. Desta vez foi um dos elementos do meio campo, o tal Ivan Reimann, a chegar ao 2-0 num lance em que mostrou muita classe em frente a Jordi, e por isso a segunda vitória consecutiva deixa a equipa de Famalicão mais tranquila na fuga à despromoção. Relativamente ao Vitória de Guimarães, tinha a oportunidade de aproveitar a derrota do Santa Clara para se distanciar, eventualmente de forma decisiva, dos açorianos e ter depois, entrar numa ponta final de luta direta com o Paços de Ferreira por esse apuramento europeu. A verdade é que o Tondela acabou por ser estrategicamente superior na primeira parte e acabou por, no segundo lance de perigo, chegar ao golo por intermédio de Mário Gonzalez, um excelente cruzamento de Filipe Ferreira. A bola acaba por estar à mercê de Jorge Fernandes, mas o central vimaranense falha o corte de cabeça e Mário Gonzalez muito bem a aproveitar o balanceamento para, com frieza, finalizar na cara de Bruno Varela. Esse lance acabou por ser justo em função do que estava a acontecer no terreno do jogo, mas o Vitória acabou por empatar ainda na primeira parte, numa arrancada de Sacco pelo corredor direito, e depois, sem grande pressão dos tondelenses, cruzou de forma perfeita para Estupinhano, que depois ganhou o espaço aéreo e cabeceou para o golo. O empate acabava por fazer antever um jogo desequilibrado a favor do Guimarães na segunda parte, mas não foi isso que aconteceu. É verdade que o Vitória carregou à procura do golo, mas o Tondela muito bem a controlar o perigo, não deixar que o Vitória criasse grande perigo, e depois num lance contra a corrente de jogo, aliás, como tinha acontecido o golo dos vitorianos, na segunda parte foi o Tondela contra a corrente do jogo a conseguir o 2-1, um bom cruzamento também de Bebeto,
e um excelente remate de primeira de Mário Gonzalez em vôlei, fez o 2-1 e confirmou-se como uma das grandes figuras da época do Tondela e inclusivamente uma das boas surpresas deste campeonato português 2020-2021. Ainda antes do fim do jogo, Quaresma ainda tirou da cartola 2 passes de gênio que poderiam ter dado outro desfecho a esta partida, mas a verdade é que os colegas não conseguiram concretizar esse empate e por isso uma vitória moralizadora dos Beirões antes da recepção ao Futebol Clube do Porto. Muito bem, Eduardo. E mais abaixo na classificação, o Boa Vista venceu no terreno de um adversário direto, saindo da zona de despromoção, enquanto o Gil Vicente ultrapassou o Rio Ave e parece mais próximo do objetivo. Falo aqui dos jogos do Belenenses SAD com o Boa Vista, que terminou com a vitória do Boa Vista por 2-0, e também do jogo do Rio Ave com o Gil Vicente, terminou com a vitória do Gil Vicente por 2-0 também. O que te pareceu aqui a prestação destas equipas da região norte? O Boa Vista tinha um jogo, um duelo direto na luta pela despromoção, como referiste. Esse Belenenses SAD Boa Vista era um jogo, é daqueles jogos que valem mais de 3 pontos para as equipas no terreno do jogo. E de facto o Boa Vista começou por não parecer à altura deste jogo. Não foi o melhor Boa Vista da época. A equipa já perdeu a fazer exibições muito melhores, mas a verdade é que foi uma equipa boavisteira eficaz no terreno de jogo. Na primeira parte, o Belenenses começou por dominar em posse, mas sem criar grande perigo. Mas do outro lado, o Boa Vista não conseguia desdobrar-se coletivamente, apenas um ou outro fogacho individual de Angel Gomes, sempre ele, a conseguir levar a equipa para a frente. E foi mesmo o luso-descendente a chegar ao golo num remate colocado, a passe de Alberto Ellis. Mas a primeira oportunidade do jogo tinha sido inclusivamente para o Belenenses SAD. Foi uma primeira parte sem grandes motivos de interesse. O Boa Vista acabou por chegar à vantagem antes do intervalo e depois na segunda parte entrou muito melhor no terreno de jogo. Esta dupla, Angel Gomes-Ellis, esteve muito mais articulada e sincronizada entre si e acabou por contagiar a equipa e levou o Boa Vista a criar algumas situações junto da área defendida por André Moreira. O 2-0 acabaria por chegar com Ellis a concretizar, ele que tinha assistido para Angel Gomes fazer o primeiro gol e aqui fez ele mesmo o segundo, num muito bom cruzamento de Amais. Esta foi uma jornada, de resto, com vários golos resultantes de cruzamento. Este foi mais um, e Ellis muito bem, mostrar-se mais uma vez uma das figuras do Boa Vista, juntamente com Angel Gomes. O luso-descendente acabou por ser expulso aos 68 minutos, depois de ter estado bem no jogo. Poderia ter deitado tudo a perder, mas a verdade é que as Panteras desta vez conseguiram conter as investidas adversárias e afastar o perigo, e depois de 2 derrotas venceram e saíram da zona de despromoção. Quanto ao outro jogo, era um jogo entre equipas nortenhas, esse Rio Ave Gil Vicente. O Rio Ave estava à frente na tabela
mas acabou por ser surpreendido pela entrada fortíssima do Gil Vicente. Desta vez os vilacondenses não conseguiram que os seus avançados explorassem as costas da defesa adversária, o que até, face a essa entrada dominadora dos gilistas, poderia ter funcionado a favor do Rio Ave. Mas, de facto, o Rio Ave não o conseguiu. Em termos de circulação, esta era feita de uma forma algo lenta, e nas poucas ocasiões que levou perigo à baliza de Denis, o guarda-redes brasileiro foi sempre resolvendo essas situações. O jogo foi-se precipitando até ao seu final, e já nessa reta final do jogo, Filipe Augusto seria expulso na sequência de um penalti que Borevkovic cometeu, e foi uma jogada que praticamente matou os rioavistas no jogo. É duplamente penalizador sofrer esse penalti e depois uma expulsão. O penalti foi convertido por Talocha, e depois, com menos um, tudo estava mais complicado para o Rio Ave, que se lançou à procura do empate, mas abriu muito espaço nas costas, e naturalmente o golo, o 2-0, que poderia matar o jogo, acabou por surgir por Samuel Lino. Poderia ter surgido até antes. A verdade é que esse 2-0 acaba por penalizar um Rio Ave incapaz de contrariar um Gil Vicente muito mais assertivo nas suas ações, e que desde a sua entrada forte mostrou ao que vinha, e muito bem, está numa fase de grande confiança esta equipa treinada por Ricardo Soares. Por isso, o Rio Ave acaba por ser ultrapassado por este adversário na tabela classificativa. Bem, e por último, aqui na luta pelos primeiros lugares da tabela, o Moreirense impôs um empate ao Sporting, e os perseguidores reduziram a desvantagem para o líder. Tivemos o jogo entre Moreirense e Sporting, que terminou empatado por 1-1. Farense, Sporting de Braga, 2-0 para o Sporting de Braga, e Futebol Clube do Porto, Santa Clara, 2-1 para o Futebol Clube do Porto. E aqui sobre estes jogos, o que é que concluís aqui sobre estas equipas que estão na luta pelos primeiros lugares? Sim, começaria por esse Moreirense Sporting, em que o Sporting jogou já depois dos seus adversários mais diretos, e que parecia arrancar para um jogo tranquilo, quando aos 21 minutos Paulinho se estreou a marcar com a camisola verde e branca. De resto, Paulinho fez uma muito boa exibição. Ele poderia até ter visado num lance em que mostrou grande classe em frente ao guarda-redes, mas o lance seria invalidado por fora de jogo. Os Leões acabaram por fazer uma exibição dentro do que tem sido habitual, talvez até um pouco melhor, mais criativos, mas dentro do habitual, no sentido em que foram maniatando o adversário durante quase todo o jogo. Não permitiram grandes oportunidades, nem sequer grandes lances desde o meio campo dos Cónegos, e só na parte final é que a equipa minhota conseguiu acercar-se do último reduto sportinguista. Antes disso, mais um golo anulado, desta vez a Pedro Gonçalves, e depois então nessa parte final os Cónegos conseguiram apertar um pouco com o Sporting, nada que parecesse perigar o resultado. A verdade é que o Alterson aos 90 minutos acabou por fazer o empate, e desta vez o único golo que tantas vezes foi suficiente para o Sporting não o foi.
e mercê dos resultados dos adversários, dos resultados anteriores dos seus adversários, viram a distância reduzir-se ligeiramente, a distância do primeiro para o segundo e terceiro lugares. Como disseste, tivemos 2 jogos, Farense Sporting de Braga e Futebol Clube Porto de Santa Clara, que deram vitória para estes diretos perseguidores. O Sporting de Braga teve um jogo muito, muito complicado em Faro, perante um Farense aguerrido, muito forte na pressão. Ryan Gold, sempre ele a organizar o futebol ofensivo dos algarvios, e muitos lances de perigo por parte da equipa da casa, que só com muita dificuldade e com uma grande exibição de Mateus é que não deu um resultado completamente diferente. O Sporting de Braga conseguiu adiantar-se no marcador quando o jogo estava muito disputado, estava taco a taco. O Sporting de Braga logrou chegar ao primeiro golo num canto de João Novaes, um jogador que muitas vezes é subvalorizado, mas que tem vários argumentos interessantes, e este é um deles, a sua capacidade de marcação de bolas paradas. Um excelente canto, e Al-Musrati a fazer o golo de cabeça, o golo que adiantou o Braga na partida. A verdade é que esse golo não tranquilizou a equipa, não fez com que a equipa partisse para um jogo relativamente sereno, e a equipa da casa acabou por empatar 5 minutos depois, também num pontapé de canto, na sequência de um pontapé de canto, e Pedro Henrique a fazer esse empate. Pedro Henrique esteve várias vezes perto de bizar, não o conseguiu. Lá está, muito bem o guarda-redes Mateus, foi a figura desta partida, não só no Sporting de Braga, como eventualmente das duas equipas, porque foi absolutamente decisivo para o desfecho final. E depois o Sporting de Braga, com essa capacidade de defender a sua baliza, conseguiu depois espreitar uma oportunidade, beneficiar aqui de uma sobra, e através de András Sporar fazer o golo da vitória aos 90 minutos. De resto, estas 3 partidas que lançaste com a tua pergunta foram resolvidas mesmo nos últimos minutos das mesmas, e este não foi exceção. Também não foi exceção o do Futebol Clube do Porto frente ao Santa Clara. Um jogo bem jogado, parte a parte, um dos jogos mais interessantes desta jornada. E foi bem jogado, em primeiro lugar, porque os açorianos não se limitaram a defender. Foram uma equipa personalizada, equilibrada nos vários momentos de jogo. E os azuis e brancos também fizeram uma exibição bastante razoável na primeira parte. Estiveram até mais rápidos na circulação do que é habitual, do que tem sido habitual nos últimos jogos. Mas depois, também como habitual, falhavam no último passe, no momento da finalização, e isso fez com que tivessem dificuldade em chegar à vantagem. A vantagem acabou por chegar por parte de Sérgio Oliveira, de penalti, e o empate chegou também na mesma moeda, com Carlos Júnior a converter esse penalti. Os açorianos tiveram, além de Carlos Júnior, tiveram duas outras unidades em grande nível. Morita, médio defensivo, nipónico, e Lincoln, um jogador de uma qualidade técnica muito acima da média, que precisa de limar
outras vertentes do seu jogo para chegar a outro nível, mas em termos de qualidade técnica não há dúvidas que tem futebol para outro patamar. E mercê desta qualidade, deste trio, o Santa Clara foi sempre perigando o resultado para o Futebol Clube do Porto. No segundo tempo, esse desfecho de vitória para o Futebol Clube do Porto chegou com alguma justiça, porque houve um grande mérito de Sérgio Conceição nas alterações que fez. Corona, Fábio Vieira, sobretudo estes dois, deram mais criatividade na procura do golo, e o Futebol Clube do Porto tentou de várias formas, não muito incisivo, mas com paciência, acabava por variar o seu jogo e estar próximo do golo em várias ocasiões. Continuava a falhar muito na finalização, mas depois, mesmo ao cair do pano, Tony Martínez, que havia entrado minutos antes, encontrou muito bem espaço, movimentou-se muito bem dentro da área e encontrou esse espaço para cabecear, um excelente cruzamento da esquerda e dar uma importante vitória aos Dragões. Por isso, 3 jogos resolvidos nos últimos minutos. Desta vez foi o Sporting a não ter a estrelinha que tantas vezes tem acompanhado a equipa, e Futebol Clube Porto e Sporting de Braga conseguem reduzir ligeiramente a desvantagem para o líder do campeonato. Muito bem, Eduardo. E aqui deixa-me só lembrar os jogos da próxima jornada que vamos ter aqui nos próximos dias. A jornada que vai começar já amanhã. Amanhã vamos ter logo um jogo com uma equipa da região norte, o Vitória, que vai jogar com o Portimonense às 20 horas. Depois, no sábado, às 15h30, temos o Boa Vista Rio Ave, Tondela Futebol Clube do Porto às 18 horas de sábado. Às 20h30 joga o Paços de Ferreira com o Benfica, e no dia seguinte, às 15 horas, joga Gil Vicente com o Moreirense. O Braga vai jogar também no domingo, mas às 17h30 com o Belenenses SAD, e o Famalicão vai jogar ainda no domingo, será o último jogo da jornada, com o Sporting às 20 horas. Agora sim, Eduardo, passando aqui à prestação europeia do Futebol Clube do Porto, também gostaria aqui de saber a tua opinião sobre esta primeira mão que foi passada com o Chelsea, e esta será a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e os Dragões perderam aqui com o Chelsea. O que tens a dizer aqui sobre este jogo? Foi um jogo infeliz para os Dragões. O Futebol Clube do Porto tinha esta primeira mão em teoria em casa, isto porque os 2 jogos desta eliminatória jogam-se em Sevilha, mas em teoria o Futebol Clube do Porto jogava em casa este jogo, e a segunda mão será o Chelsea a receber o Futebol Clube do Porto. Isto tem implicações em relação ao resultado, a um potencial desempate que aconteça, imaginando que o Futebol Clube do Porto consegue na segunda mão vencer por 3-1, é o Futebol Clube do Porto que avança porque marca mais golos fora de casa, apesar de o estádio ser exatamente o mesmo. E de facto o Futebol Clube do Porto entrou muito bem neste jogo. Foi uma exibição personalizada, como se costuma dizer, dos azuis e brancos. Sérgio Conceição teve uma abordagem bastante boa à partida, não se deu à tentação desde logo de utilizar 3 centrais, o que me parecia desadequado à estratégia de ataque do Chelsea, e acabou por ser
por não surpreender muito nos jogadores que substituíram os indisponíveis Sérgio Oliveira e Taremi. Foi Marco Grujic o jogador mais semelhante em termos de perfil a ocupar a vaga de Sérgio Oliveira, e depois, sem Taremi, foi Luís Dias a ter um papel de falso extremo, um jogador com uma liberdade extra, com Marega a ser um jogador mais estar mais no meio, a tentar explorar as costas da defensiva londrina. E de facto, numa primeira fase, o Chelsea tentou dominar a partida, uma equipa que gosta de dominar com bola, apesar de não ser demasiado, não ser uma equipa que entusiasma, não ser uma equipa que parte para cima dos adversários de forma declarada, mas é uma equipa que domina e muitas vezes, mesmo sem dominar, controla o jogo com bola. É assim que se sente mais à vontade, e o Futebol Clube do Porto numa primeira fase ajustou-se, foi-se ajustando a essa troca de bolas que o Chelsea tentou impor. Não deixou que chegassem a uma zona mais perigosa do terreno, ao último terço do Futebol Clube do Porto, em condições de desequilibrar, e depois acabou por retirar bola aos azuis de Inglaterra e conseguir ter um desempenho fantástico na forma como se desdobrava para o ataque. Conseguiu também alguns remates perigosos. Recordo-me particularmente de um de Uribe, muito bem, aqui na ausência de Sérgio Oliveira, a surgir, a fazer lembrar Sérgio Oliveira na forma como surge à entrada da área para esses remates de surpresa que muitas vezes resolvem jogos. E sendo o Grujic um jogador menos vertical, foi importante essa compensação que o Uribe foi dando, mas claro, são jogadores diferentes. O mexicano é completamente diferente de Sérgio Oliveira, tem tem um perfil mais de recuperação e não tanto não tem tantas soluções técnicas no remate e na forma como chega à área adversária. A verdade é que o Chelsea não conseguiu criar grande perigo. O Futebol Clube do Porto foi lá está, maniatando os Blues até ao momento em que Mason Mount consegue, num golpe fantástico, num jogo de cintura fantástico, beneficiar da entrada à queima de Zaidu e virar-se para a baliza com depois um grande remate também fora do alcance de Marquezine, que foi pouco ortodoxo na forma como abordou esse remate, mas que dificilmente poderia ter feito mais, mesmo que se esticasse com os braços. Um grande lance de Mason Mount, e quando essas individualidades surgem, torna-se mais difícil. O Futebol Clube do Porto conseguiu esbater, aliás, conseguiu superiorizar-se em jogo jogado a este colosso inglês, mas depois, a nível individual, a diferença é bastante acentuada, e ficou patente nesse lance. Ficou também patente no 2-0, já na reta final da partida, que foi tremendamente injusto, que ainda tornou mais difícil a tarefa para o Futebol Clube do Porto, e mais injusto este resultado face à personalidade, ao equilíbrio demonstrado nos vários momentos, mas erros individuais, primeiro de Zaidu e depois de Corona, uma recepção para dentro, pouco habitual num jogador que é
que é até reconhecido pela capacidade que tem na recepção. Ele teve aqui dificuldades e recebeu a bola para uma zona proibitiva e depois muito bem Chilwell a farejar essa falha do mexicano e em velocidade também com grande frieza a fintar Marquezine e a fazer o 2-0. Por isso, muito complicada a tarefa do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição deu conta da esperança da equipa em reverter este resultado, e quem tem uma exibição tão boa como os Dragões tiveram neste jogo tem naturais aspirações a conseguir equilibrar o jogo na segunda mão. Mas a verdade é que o Chelsea tem tudo a seu favor, tem um plantel com várias soluções e tem um jogo em que vai poder explorar aquilo que mais gosta, que é os espaços em profundidade, que o Futebol Clube do Porto terá que dar se quiser procurar um outro resultado, e depois com jogadores como Havertz, como Mason Mount, como Werner, são várias individualidades com capacidade, com velocidade no ataque à profundidade, que podem depois matar o jogo a favor dos londrinos. Por isso, uma tarefa muito complicada, mas o que quer que o Futebol Clube do Porto consiga desta eliminatória já foi muito bom, porque esta Liga dos Campeões está claramente desequilibrada em termos de forças para os colossos, e o Futebol Clube do Porto não é um colosso, fez um trabalho brilhante até agora. Muito bem, Eduardo. E agora passaríamos aqui à segunda parte do nosso programa, a segunda e última parte, que são os destaques, e já te vou perguntar quais é que são os teus destaques. Agora sim, Eduardo, eu queria saber qual é que é o teu remate de trivela e o teu remate ao ângulo que preparaste para esta semana. Os meus destaques para esta semana, aliás, todos os destaques, não só estes dois como o meu destaque final, são para duas individualidades, aliás, para duas entidades, não é? Primeiro, dois jogadores e depois também dois clubes, boas caminhadas nestes últimos jogos. Relativamente ao meu remate de trivela, vou destacar Ruben Vinagre e Ricardo Quaresma, que deram verdadeiras pinceladas de gênio nos jogos das suas equipas. Ruben Vinagre mais decisivo porque abriu caminho à vitória do Famalicão frente à grande sensação do campeonato, o Paços de Ferreira, numa arrancada genial, como há pouco referimos, e agora é desejado por vários clubes, particularmente falado para o Benfica e para o Sporting, mas inclusivamente esteve nas cogitações do Braga no início da época. É um jogador de grande qualidade técnica, ofensivamente já tem nível para uma equipa grande em Portugal. A nível defensivo terá algumas lacunas para corrigir, mas não deixa de ser um jogador de grande potencial e é um lateral sem dúvida diferenciado. Ricardo Quaresma é já uma lenda do futebol português, e ele que não tem sido atual titular no Vitória de Guimarães, até de forma estranha, é lançado muitas vezes tarde demais nos jogos, e aqui, apesar de não ter conseguido fazer assistências para golo porque os seus colegas não as concretizaram, a verdade é que os dois passes que faz
sendo particularmente o último um passe de letra, de uma perícia incrível, mostram que continua a ser um jogador com capacidade para desequilibrar. Naturalmente não é fisicamente um jogador que aguenta os 90 minutos dos jogos, sobretudo dos jogos consecutivos, mas continua a ser um jogador com peso no jogo, com capacidade para influir num resultado final. Por isso, Ruben Vinagre e Ricardo Quaresma, pelas suas pinceladas de gênio, são os meus remates de Trivela. E o teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para outros dois jogadores, Alberto Ellis, do Boa Vista, e Tony Martínez, do Futebol Clube do Porto. Eles que foram decisivos nas importantes vitórias das suas equipas. Boa Vista, que agora com essa vitória no terreno do Bessade, consegue sair de zona de despromoção, e Tony Martínez, que antes desse jogo europeu do Futebol Clube do Porto conseguiu dar os 3 pontos, que não, são sempre jogos complicados esses antes e depois de partidas, de compromissos internacionais, e Tony Martínez manteve a equipa agarrada aos 3 pontos e por isso já é um jogador que traz uma motivação para esta reta final do campeonato. Pode ser que se consiga afirmar como uma boa alternativa a lançar a partir do banco nos Dragões. Muito bem, Eduardo. E agora sim, o teu remate final? O meu remate final vai para 2 clubes, como há pouco referi, Famalicão e Gil Vicente. No caso dos minhotos, conseguem uma brilhante vitória frente ao Paço de Ferreira. Foi apenas 2-0, mas em termos exibicionais foi uma partida que ficou marcada pela superioridade da equipa do Famalicão em face do Paço de Ferreira, e isso é o que acaba por surpreender mais nesta partida. A verdade é que o Vieira está a ter um impacto muito positivo e já foi destaque em edições anteriores. Aqui consegue mais uma importante vitória, uma série de 3 jogos de invencibilidade para o Famalicão, muito importantes, e também sinais excelentes a nível exibicional, a nível de maturidade associativa entre os jogadores, e por isso adivinha-se uma ponta final em que o Famalicão se consiga salvar da descida da divisão. Quanto ao outro destaque, que é o Gil Vicente, é uma equipa que em termos de resultado até conseguiu ainda fazer melhor do que o Famalicão, conseguiu 3 vitórias consecutivas. Depois da derrota contra o Futebol Clube do Porto, partiu para uma série fantástica, e depois desta vitória em Vila do Conde, conseguiu mesmo ultrapassar o adversário desta jornada na tabela classificativa. Assim, Famalicão e Gil Vicente são equipas que lutam para não descer e que entram para a ponta final do campeonato, olhando com bons olhos para essa possível salvação. Muito bem, Eduardo. Muito obrigada aqui mais uma vez pelos teus comentários, e quero lembrar também a quem nos está a assistir que podem aceder a esta edição mais tarde em jornalfrança.pt, no nosso canal do YouTube, e também no IGTV. Esta edição não foi para o Instagram, não foi em direto para o Instagram, mas irá mais tarde e estará disponível no IGTV, como habitual. E por isso queria agradecer também a vossa presença, por nos assistirem, e também aqui aos comentários que recebemos e que também referimos sempre que estão sempre à vontade para comentar e fazer as questões que entenderem sobre o futebol e sobre as equipas aqui da região norte, que sempre abordamos neste espaço. Podem também aceder a jornalreferência.pt para outras notícias e outros conteúdos
sobre a região norte, por isso estejam atentos ao que vamos publicando e às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o canal do YouTube. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.